paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra bem rápida, palavra bem conhecida por todos. Essa palavra se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo de número 8, no seu versículo de número 11, na parte D do texto. João capítulo 8, versículo 11, parte D do texto. É uma passagem muito conhecida por todos nós. Mas antes, já queria te declarar uma quarta-feira muito abençoada, que Deus ele possa te instruir, te capacitar e que você venha a viver o melhor que Deus ele já reservou para a sua vida. Através de um posicionamento, Deus ele vai mudar o seu cenário, a sua história e a sua trajetória. E aquilo que era impossível para você vai se tornar possível, porque Deus ele realiza e transforma cenário. Amém? João capítulo 8, versículo 11, parte D do texto. Vai dizer assim a palavra de Deus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Vou repetir, parte D do texto. Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Para a gente entender esse texto, eu trouxe um versículo bem breve aqui, parte de um versículo. O texto, a introdução do capítulo de número 8, que é o versículo 1, o texto ele se aplica em Jesus ao retornar de um monte chamado Monte das Oliveiras. E como de costume, Jesus agora está no templo ali orando, ensinando. Era um costume, um hábito de Jesus ir para o templo, orar, se separar e também instruir no templo, na sinagoga, que era um hábito de Jesus. E ali Jesus ele se encontrava agora ensinando no templo. A Bíblia vai dizer que os fariseus eles pegam uma mulher num ato de adultério e ele apresenta diante de Jesus e de toda aquela mulher, expondo o seu pecado e dizendo: Senhor, essa mulher foi pega em ato de adultério. A lei de Moisés manda que a gente apedreja ela. Analisando o texto e analisando todo o contexto dessa história, eu pude perceber algo muito importante para nossas vidas. A primeira coisa que eles fazem é expor o pecado de uma pessoa. A primeira coisa que os fariseus eles fizeram, eles colocaram em vista o pecado daquela mulher. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, não dando tão importância para os principais sacerdotes, os fariseus daquela época, Jesus ele vai continuar escrevendo em terra. E ali eles vão insistir e vão dizer: Senhor, a lei de Moisés manda que a gente apedreje essa mulher até a morte. O que tu dizes? Agora eles perguntam a Jesus: o que tu dizes? Jesus, olhando para eles, e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia disse várias e várias vezes que saiu do mais velhos até os mais moços, e todos foram embora. Jesus, percebendo que não tinha ninguém, Jesus vai chegar para a mulher e vai dizer: onde estão os seus acusadores, mulher? E ela, vendo que não tinha ninguém, Jesus disse: nem eu te condeno, vai-te e não peque mais. Nós precisamos analisar três coisas muito importantes. Primeira coisa, a exposição do pecado. Segunda coisa, o julgamento. E terceira coisa, Jesus. A partir desse texto vai dizer: nem eu te condeno, vai-te e não peque mais. Aqui nós precisamos analisar que quem tinha autoridade para julgar não julgou, quem tinha autoridade para expor não expôs, quem tinha toda a autoridade para não perdoar, perdoou. Analisando o texto, nós podemos perceber que os fariseus e os principais sacerdotes, eles tinham costumes
de usar a Torá para julgar e condenar as próprias pessoas. Eles eram baseados na Torá, os 5 livros, as Pentateucos. Eles eram entrelaçados e ligados aos mandamentos e às leis de Moisés. Tanto que eles, aplicando a lei de Moisés para apedrejar a mulher até a morte e também ter um argumento para acusar Jesus, eles vão pegar aquela mulher no ato de adultério e vão expor os seus pecados. E analisando esse texto, eu pude perceber que se todos eles abandonaram a pedra, é porque nenhum deles eram santos, nenhum deles tinha um direito de atacar aquela mulher, ou seja, todos eles tinham pecado. Na posição, eles não deveriam nem ter julgado. Na posição, eles não deveriam nem ter condenado aquela mulher. Porque na condenação, o julgamento não é só um ato. Se eu pego um pecado do meu irmão e exponho para que outras pessoas saibam, eu estou automaticamente julgando e condenando ele. Só que a condenação de Jesus é diferente da dos homens. Por quê? A condenação de Jesus não está ligada no ato presente. A condenação de Jesus está ligada no futuro. Ou seja, existem muitas pessoas que estão como os fariseus, julgando o presente. Mas Jesus, ele nunca vai julgar o seu presente. Jesus, ele vai julgar o seu futuro. Por isso que no grande dia muitos vão ter uma experiência errônea. Muitos vão se frustrar diante do trono de Deus. Muitos vão achar que vão ser salvos e não vão ser salvos. Todas as vezes que nós formos aplicar a Bíblia para alguém, nós precisamos aplicar para nós mesmos. Todas as vezes que nós mencionarmos o nome de Jesus para alguém, nós temos que anunciar primeiramente para nós. Nós precisamos fazer uma análise de nós mesmos para depois analisarmos os outros. Só que nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem te analisar primeiro, analisar o próximo, para fazer em si mesmo uma análise. Então acaba que eu me coloco na posição de Deus sem ser Deus. Acontece que eu me coloco na posição de julgar sem poder julgar. Acontece que eu me coloco na posição de condenar sem querer condenar. Enquanto tem pessoas condenando, Jesus, ele está estendendo a mão para a mulher e está dizendo: só não peque mais. Nós precisamos analisar a nossa vida. Nós precisamos analisar nossos atos. Porque é mais fácil julgar um pecado que é exposto do que um pecado em oculto. É muito fácil falar de uma pessoa que está totalmente desviada e todos sabem, do que falar de uma pessoa que está desviada sem ninguém saber. Então tudo que é exposto é mais visível. Tudo que aparenta para o mundo, todos vão ver. Só que Deus, ele não trabalha somente com a realidade que nós enfrentamos. Deus, ele trabalha com uma realidade não somente no que a gente passa, mas também no nosso futuro. Enquanto pessoas estão achando que o seu presente está sendo validado porque o seu pecado não está sendo exposto, existe algo no calendário, no caderno de Deus, que o pecado não vai passar, que o que está escondido vai aparecer à tona. E naquele grande dia, muitos vão ser surpreendidos por Deus. Então, o convite é hoje: faça a análise de si mesmo, análise a sua vida, análise os seus comportamentos, porque é muito mais fácil a gente falar do que reconhecer. É muito mais fácil a gente apontar do que abraçar. Enquanto tem muitas pessoas apontando, Jesus está abraçando. Enquanto tem muitas pessoas odiando, Jesus está amando. O Evangelho, ele não só se deve ser aplicado para você exortar, não. O Evangelho, ele deve ser aplicado para você amar. Só que quem coloca o Evangelho para só atacar é aquelas pessoas que automaticamente não se analisam, não tem uma análise de si mesmo. Só que nós precisamos analisar a nós mesmos para depois analisar o outro. Porque nós devemos julgar, sim, mas não pela aparência, mas pela reta justiça.
enquanto existem pessoas julgando o que aparenta ser, Jesus ele está te justificando. Por quê? Porque Deus ele não te justifica somente pelo que é externo, ele vai te justificar pelo que é interno. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 10, a Bíblia vai dizer sobre dois homens. Jesus vai dizer uma parábola dizendo que dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro republicano. E o fariseu, ao orar, ele diz: Senhor, graças te dou, porque dou dízimo de tudo que tenho, graças te dou, porque jejuo 2 vezes na semana, graças te dou, porque não sou como esses pecadores e esse republicano. Só que quando o republicano ele abre a boca para orar, ele diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, homem pecador. E aquele homem foi justificado por Deus. E toda justificação produz uma exaltação. Para Deus te exaltar, ele vai ter que te justificar. E o que Jesus disse? Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha, eu exalto. Então nós precisamos analisar a nós mesmos, porque para Deus nos justificar, ele vai ver o desejo do nosso coração. Então não adianta fazer, não adianta falar, não adianta usar a lei para apontar, se você não usa a própria lei para te corrigir. Antes se corrija primeiro, para depois você corrigir o seu próximo. Que Deus ele abençoe a sua vida, que Deus ele abençoe a sua casa, a sua família, a sua história, que você venha experimentar 100 por 1 e tudo que Deus preparou e reservou para a sua vida venha ser concluído. Eu desejo toda sorte de bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua história. Eu quero te dizer que quando você confiar no Senhor, quando você entregar a sua vida para Deus, Ele vai fazer aquilo que era impossível se tornar possível aos olhos humanos. Porque muitas pessoas julgam o seu passado, muitas pessoas julgam a sua atitude, mas Jesus ele está te chamando para escrever uma nova história na sua vida. Só que é necessário você entender e compreender que você precisa de Jesus, você precisa mudar o seu estilo de vida, o seu hábito, a sua transformação precisa vir por completo. Só que para você ser transformado por Deus, você precisa se permitir ser lapidado por Deus. Para antes de Deus te transformar, Ele vai te lapidar. Para Deus ele te curar, Ele vai ter que te examinar. Então que você venha entender que Deus ele está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua história. Deus ele te abençoe em nome de Jesus.